A paz do Senhor aos nossos queridos irmãos. Nós estamos aqui para poder fazer um comentário sobre a nossa lição de número 4, a lição da nossa revista da Escola Bíblica Dominical. Nós estamos estudando a revista que trata sobre a Igreja eleita, redimida pelo sangue de Cristo e selada com o Espírito Santo da promessa. A nossa primeira lição, nós estudamos sobre a carta aos Efésios, saudações aos destinatários. Na segunda lição, nós estudamos sobre a sublimidade das bênçãos espirituais em Cristo. No domingo passado, nós estudamos sobre eleição e predestinação. E hoje nós estaremos estudando sobre a iluminação espiritual do crente. E já para o domingo que vem, nós temos a lição a qual ser estudada, será libertos do pecado para uma nova vida em Cristo. Então hoje, para a lição 4, nós estaremos estudando sobre a iluminação espiritual do crente. O nosso texto áureo diz assim: para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação. E está escrito ao livro aos Efésios, capítulo 1, e o versículo 17. O tema central da nossa lição, a verdade prática, a qual nós temos aqui o tema que diz o seguinte, que a vocação do crente inclui a herança de preciosas riquezas conferidas aos eleitos pela grandeza do poder de Deus. A nossa lição, a base do nosso estudo, está em Efésios capítulo 1, versículo 15 ao versículo 23. Efésios capítulo 1, versículos 15 até o versículo 23. Versículo 15 diz assim: pelo que, ouvindo eu também a fé que entre vós há no Senhor Jesus e o vosso amor para com todos os santos, não cesso de dar graças a Deus por vós, lembrando-me de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação. Versículo 18: tendo iluminado os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos, e qual a sobreexcelente grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos segundo a operação da força do seu poder, que manifestou em Cristo, ressuscitando-o dos mortos e pondo à direita nos céus, acima de todo principado e poder, e potestade e domínio, e de todo nome que se nomeia, não só neste século, mas também no vindouro. E sujeitou todas as coisas a seus pés, e sobre todas as coisas o constituiu sobre cabeça da igreja. E que é, versículo 23, que é o seu corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em todos. Meus queridos, nós estamos estudando então a epístola do apóstolo São Paulo aos Efésios. Nós estamos estudando aqui onde fala sobre a primeira oração que o apóstolo faz nessa carta, onde está no versículo 15 e 16, e pelo que ouvindo eu também a fé que entre vós há no Senhor Jesus e o vosso amor para com todos os santos, não cesso de dar graças a Deus por vós, lembrando-me de vós nas minhas orações. O apóstolo Paulo dá um testemunho que ele, ouvindo da fé, ouvindo do amor daqueles irmãos que tinham para com todos os santos. É uma carta escrita do apóstolo Paulo para aqueles irmãos, quando ele vem falar sobre esta, buscando inclusive de Deus o espírito de conhecimento e sabedoria. O tema da nossa lição, como nós já falamos, diz que é a iluminação espiritual do crente. A iluminação espiritual
ele é o ato pelo qual o Espírito Santo capacita aos que leem a Bíblia. Iluminação espiritual é o ato pelo qual o Espírito Santo capacita aos que leem a Bíblia, com o objetivo de entendê-la e aplicá-la em suas vidas. No livro de 1 Coríntios, capítulo 2 e versículo 12, nos diz assim, 1 Coríntios, capítulo 2 e versículo 12: Mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus. Para que tenha uma iluminação, nós temos necessário de tornar aquilo que é escuro, aquilo que está obscuro, fazer-se novamente claro. A iluminação não se limita apenas às questões comuns, mas pode atingir as coisas profundas de Deus. Em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 10, nos diz assim: Mas Deus nos revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Que o Espírito Santo, ele conhece todas as coisas que estão no coração de Deus. A iluminação não é uma voz falando audível e exteriormente, mas é o despertar da mente para a compreensão e do coração para a compreensão das Escrituras. 1 Coríntios, capítulo 2 e versículo 16: Porque quem conheceu a mente do Senhor para instruí-lo, mas nós temos a mente de Cristo. Portanto, meus queridos, o apóstolo Paulo, ele vem trazer para nós essa oração, essa orientação, esse despertar. Ele ouviu falar que os irmãos de Éfeso, que moravam em Éfeso, tinham fé no Senhor Jesus Cristo e que tinha também o amor para com todos os santos. São João, Evangelho segundo São João, capítulo 15, versículos 12 a 14 e 17, nos diz assim: Evangelho de São João, capítulo 15, versículos 12 a 14 e 17. O meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Ninguém tem maior amor do que este, de dar alguém a sua vida pelos seus amigos. Vós sereis amigos, meus amigos, se fizeres o que eu vos mando. O versículo 17 é: Isto vos mando, que vos ameis uns aos outros. O apóstolo Paulo dava graças a Deus, porque os irmãos de Éfeso tinham esse procedimento e esse comportamento, deste amor, de ouvir uma fé e um amor. Uma fé na confiança, uma certeza. E isso é característica de um cristão, o amor para um com o outro. E ele sentia-se feliz, ele sentia alegre em ver que os irmãos de Éfeso tinham isso. Pelo que ouvindo eu também, a fé que entre vós há no Senhor. Não cesso de dar graças a Deus por vós. O apóstolo Paulo, nessa palavra, ele tinha dado toda essa satisfação, essa alegria de saber que os irmãos de Éfeso estão aí. É uma lição que tem o propósito de demonstrar a iluminação espiritual do crente. O Paulo, ele escreve a epístola e ora pelos irmãos de Éfeso. Quando diz, o apóstolo Paulo, nesse momento, quando ele escreveu essa carta, ele estava preso em Roma pelo Evangelho de Cristo, por amor a Cristo. Ele escrevendo essa carta, ele diz que orando e dando graças a Deus pela vida dos irmãos e por todas as bênçãos que Ele concedeu por meio da eleição e também pela predestinação. Eleição e predestinação nós estudamos através de aula ministrada pelo nosso pastor no domingo passado, uma predestinação através da graça para a salvação. Ele orando e agradecendo a Deus pelas suas bênçãos, pelas bênçãos espirituais. Essas bênçãos são as bênçãos importantes para cada um. Ele ora e pedindo a Deus para que Deus dê sabedoria aos irmãos, para que essa carta seja uma carta de revelação, uma carta de bênção. Diz o versículo 17, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e o espírito de revelação. Sabedoria, ela é a capacidade de fazer as boas escolhas
e distinguir o que é bom do que é ruim. De acordo com a Bíblia, a verdadeira sabedoria só pode ser alcançada através do Espírito Santo e de uma vida dedicada a Deus. A sabedoria que vem de Deus vale muito mais do que a sabedoria do mundo. Ser sábio não significa apenas ter conhecimento, significa saber aplicar conhecimento para tomar decisões certas. Portanto, ser sábio não significa apenas ter conhecimento, significa saber aplicar o conhecimento para tomar as decisões certas. O sábio não só observa os fatos, mas consegue compreender o que é correto e justo e escolhe fazer o que é melhor. Sabedoria, ela vem de Deus. Sabedoria é algo nos dado por Deus. Ele vem buscar em 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 14 e o versículo 15, nos diz assim, 1 Coríntios, capítulo 2, 14 e 15. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-la, porque elas se discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual, discernem bem tudo, e ele de ninguém é discernido. Para conhecer as bênçãos de Deus, tem que ser por meio da revelação do Evangelho de Cristo Jesus. Quando nós começamos a buscar essa iluminação, o homem carnal, o ser humano, através apenas dos seus estudos seculares, não consegue entender o que seria a glória de Deus, a graça de Deus, a eleição, a predestinação, a salvação. Ele não consegue entender essas coisas através de apenas pensamentos secular, estudo através de normas ou estudo do dia a dia. Há uma necessidade de haver uma revelação do Espírito Santo para todos nós. O apóstolo Paulo falava com os irmãos nessa lição, para que Deus nos dê o espírito de sabedoria e de revelação, para que pudesse ter o conhecimento necessário, e a revelação divina e a revelação do Evangelho. Os irmãos de Éfeso, os irmãos efésios, estavam comprometidos com as coisas de Deus. Eles tinham uma fé, criam em Jesus e praticavam o amor entre os irmãos para com todos os santos. E nesse comprometimento que tinham para com as coisas de Deus, o apóstolo pede para que eles recebam o espírito de sabedoria, o espírito de revelação. Sabedoria, portanto, meu querido, é um grande conhecimento, é um saber, é a qualidade do sabedor. Revelação de Deus é a forma pela qual ele deixa-se conhecer. Em outras palavras, Deus resolveu permitir que os homens tivessem conhecimento da sua existência, do seu caráter, da sua vontade, da sua autorrevelação. Revelar significa desvelar o que está encoberto. Revelação é um ato de deixar-se ver, de manifestar-se, de descobrir-se, de tornar claro ou exposto o que está oculto. Revelação de Deus é a sua auto-manifestação aos homens no nível em que seu conhecimento sobre ele se torna possível. O apóstolo Paulo pedia para que Deus desse a eles sabedoria para poder saber discernir, sabedoria para poder ter a condição de conhecer melhor aquilo que é certo e errado e poder escolher aquilo que é melhor. Mas nisso também pedia sobre a revelação. Há algo muito maior que nós podemos estar aprendendo sobre isso, que a revelação de Deus não é simples apenas de buscar, como nós dissemos aqui, de um conhecimento secular, buscando os livros de história, geografia, matemática, física, queira que seja, ainda que muitos assim procuram fazer. O apóstolo Paulo pede para que o destinatário daquela carta recebesse assim esse espírito de sabedoria e de revelação. Nós podemos ver o que está escrito lá em Provérbios, Provérbios de número 9 e o verso 10, a parte A. Provérbios 9, verso 10 e a parte A nos diz assim:
o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. E completando, e a ciência do santo a prudência. Provérbio 4 e verso 7 nos diz assim: a sabedoria é a coisa principal. Adquire, pois, a sabedoria, sim, com tudo que possuís, adquire conhecimento. E Tiago, capítulo 1, e o versículo 5, assim nos diz: para quem precisa buscar de Deus sabedoria, não está conseguindo, não está sabendo como encontrar, diz assim: se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e não lança em rosto, e ser-lhe-á dada. Se alguém de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e nenhum lança em rosto, e ser-lhe-á dada. Para ter sabedoria, muitas das vezes nós vemos tamanha sabedoria de determinadas pessoas em conseguir discernir, conseguir entender, conseguir ter conhecimento de uma forma tão profunda. E muitas vezes, puxa vida, eu gostaria de ter esse conhecimento também. E a Bíblia diz que peça a Deus, que Ele dá e não lhe é lançado em rosto. Sabedoria para saber discernir, sabedoria para poder seguir na vida, sabedoria para poder escolher bem, sabedoria para poder falar, sabedoria para poder buscar a orientação. Deus dá a sabedoria conforme precisa e conforme é necessário para cada um. Meus queridos, o apóstolo Paulo pedia para que os irmãos tivessem o espírito de revelação, o espírito de conhecimento, saber o que não sabe, aquilo que ele não sabe, pedia. E é importante que ela foi escrita o pedido de Paulo é que Deus dê a sabedoria e revelação. A palavra de Deus, ela é compreendida espiritualmente, é compreendida pela fé. Como nós já falamos, nós podemos às vezes ter alguns desafios, como pode entender sobre a glória, sobre a graça, sobre a salvação, sobre a eleição, sobre a predestinação, se não for através da revelação do Espírito Santo. Nós podemos buscar algumas teorias, algumas informações, termos ali algo que teoricamente nós conhecemos, mas sentir e ter verdadeiro conhecimento é somente a partir da revelação do Espírito Santo, que é dada através da palavra de Deus. Nós sabemos que as Escrituras, a palavra de Deus, foi escrita por pessoas divinamente inspiradas. Como carnais, nós não conseguimos discernir e entender e compreender a Bíblia em sua plenitude. Isso que Paulo pede para que o Senhor nos dê sabedoria e revelação para nós sabermos conduzir. E agora, tendo recebido a sabedoria e a revelação, no versículo 18, diz assim, Efésios 1 e 18, tendo iluminado os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos. Assim teremos a mente aberta para as coisas com Deus, a mente aberta para as coisas espirituais. A esperança da vocação é que somos chamados para ir para o céu. É a nossa esperança. Nós conhecemos, pedimos a Deus, buscamos conhecimento. Deus nos dá revelação através da sua palavra e nos dá sabedoria. Mas a nossa vocação, a nossa esperança é de nós irmos para os céus. Filipenses capítulo 3, versículos 20 e 21. Filipenses 3, versículos 20 e 21 nos diz assim: mas a nossa cidade está nos céus, de onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder de sujeitar também a si todas as coisas. E 1 João 3, 1
a 3, 1 João 3, 1 a 3, nos diz assim: Vede quão grande caridade nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus. Por isso o mundo não nos conhece, porque não conhece a Ele. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não é manifestado o que havemos de ser. Mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque assim como é, o veremos. E qualquer que nele tem essa esperança, purifica-se a si mesmo, como também Ele é puro. Queridos, essa é a nossa esperança. Eu tenho certeza que naquela época, quando o apóstolo Paulo escrevia para os irmãos de Éfeso, também era a esperança deles um dia poder encontrar com Cristo. Mas talvez, ainda que conhecesse tamanho era o amor e a fé deles, o apóstolo Paulo entendeu-se a necessidade de alertá-los e dizer, para que pudesse ter ainda um pouco mais o espírito de sabedoria e de revelação. Porque o mundo é passageiro, as coisas passam. Mas a nossa maior esperança é um dia estar nos céus de glória. É bem breve, conforme assim como Ele é, nós o veremos. E o apóstolo Paulo, ele intercede pelos irmãos, para que eles entendessem o chamado da sua vocação. A vocação para ter um ministério revelado, a grandeza de Deus, permitir compartilhar o Evangelho. Qual é a vocação? Entender qual seria a vocação de cada um, de ter um ministério revelado, a vocação da revelação da grandeza de Deus para os irmãos e também permitir compartilhar o Evangelho. Para que conhecessem a revelação, a vocação, a revelação dada pelo poder, a revelação dada pelo Evangelho, a anunciação das boas novas. Deus chamou pessoas no passado para uma vocação e hoje Ele continua chamando pessoas para uma vocação, compartilhar o seu Evangelho. É dada por meio da eleição de Deus em Cristo Jesus. Ele escolhe pessoas específicas para exercer o ministério e a sua obra. Não é uma vocação, uma chamada exclusiva para a salvação, porque a salvação é para todos. Todos aqueles que aceitam a Cristo como seu único e perfeito Salvador já alcançam a salvação. Agora, para que possam alcançar, ser a vocação para o ministério, Deus assim chama especificamente para aquela missão específica. No livro de Filipenses, capítulo 3, versículos 3 e 14, nos diz assim: Irmãos, quanto a mim, não julgo que eu haja alcançado, mas uma coisa faço, e que, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, avançando para a questão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. O apóstolo Paulo dizendo que aquela vocação que Deus lhe deu para poder seguir no Evangelho, na proclamação do Evangelho, das Boas Novas, na proclamação do Evangelho, na anunciação das Boas Novas, dizendo os feitos e as bênçãos e a garantidor de Cristo, ele vinha dizendo que ele prossiga para o alvo. Ele seguia pelo prêmio da soberana vocação de Deus, que Deus o chamou para aquilo. Na nossa lição, nós continuamos. A nossa esperança em Cristo não está nos benefícios terrenos. A nossa esperança, conforme nós já lemos em Filipenses 3, 20 e 21, 1 João 1 a 3, a nossa esperança, ela não está nas coisas materiais. Nós alcançamos para o nosso bem-estar, nós alcançamos para a nossa vida, nós trabalhamos para alcançar, mas a nossa esperança tem que estar no céu de glória. Tudo é passageiro. A nossa esperança não pode estar nos benefícios terrenos como riqueza, viagem, carros, imóveis, fazendas, que é vontade de muitos. Isso nós podemos alcançar sim,
mas a nossa maior esperança tem que ser estarmos em Cristo Jesus, esperando o dia da sua volta e estarmos com Ele em glória naquele dia. Meus irmãos, a iluminação espiritual do crente vem trazer aquilo que podemos entender da Bíblia Sagrada, aquilo que nós podemos ler da Bíblia com o objetivo de entendê-la e aplicá-la nos dias a dia. Entender a salvação, entender sobre a glória de Deus, entender sobre a vida eterna, entender sobre a vinda de Cristo, entender sobre a eleição, a predestinação, entender sobre o objetivo de Deus em dar seu Filho para morrer na cruz do Calvário por nós. Portanto, ele não se limita apenas nas questões comuns, nas questões em que podemos apenas alcançar através nossos, buscando ali, tendo entendimento que isso é melhor ou aquilo não é melhor. Ele vem nos trazer a condição, nos despertar para a compreensão das Sagradas Escrituras. Por isso o título da nossa lição, a eleição espiritual do crente. Na nossa lição, nós, no versículo da nossa lição, no versículo 19, e qual a sobre excelente grandeza do seu poder sobre nós, os quais cremos segundo a operação da força do seu poder. Paulo demonstra à igreja de Éfeso que o nosso Deus, ele é poderoso, que Cristo é o Senhor, ele é excelente, sobreexcelente, seu poder em glória é magnífico, esse poder é extraordinário, é incomparável, o qual a sobre-excelente grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos segundo a operação do seu poder. Há uma repetição de maioridade, há uma repetição de poder, há uma repetição daquilo que é superior, que é acima. Ele diz assim que Deus, ele é supremo, ele é soberano, ele é magnífico, ele é excelso, ele é acima de todas as coisas, ele é um Deus que não há ninguém igual a ele, nem acima dele. Ele quer nos chamar a atenção e dizer, vamos entender o que Deus tem para cada um de nós. Ainda que nós não seríamos dignos para poder chegar até ele, mas ele ainda nos alcança e está a salvação disponível para todos nós. O poder de Deus, que tem a capacidade de nos tirar do lamaçal de pecado, de nos resgatar e trazer novamente para perto dele. 2 Coríntios, capítulo 4, versículos 6 e o versículo 7, nos diz assim, 2 Coríntios 4, 6 e 7. Porque Deus, que disse que das trevas resplandecesse a luz, é quem resplandeceu em nossos corações, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. Tendo, porém, esse tesouro em vaso de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. O que nós temos, o que nós vivemos, o nosso dia a dia, nós temos que entregar a Ele, porque Ele é excelente, Ele é grande, Ele é magnífico, Ele é extraordinário, o seu poder, Ele é incomparável, Ele é excelso. E para entender essas coisas, não há como entender se nós não buscarmos revelação de Deus, se nós não buscarmos sabedoria de Deus para entendermos o que a Bíblia nos ensina. E Paulo, com certeza, naquela época ele falava, irmãos, eu dou sempre graças a Deus pelo amor que vocês têm para com os santos e pela fé. Mas ainda eu busco mais um pouquinho. Eu peço para que Deus nos dê sabedoria e revelação. E que essa sabedoria, e depois já tendo iluminado os vossos olhos do vosso entendimento, para saber qual é a esperança da sua vocação e quais as riquezas da glória da sua herança
nos santos. A herança que nós temos é aquilo que Ele deixou para nós. A herança que nós temos é um dia podemos partilharmos e estar nos céus, nas mansões celestiais. O apóstolo Paulo continua nos trazendo sobre o poder divino. Ele possui uma força incomparável. A força do poder está no plano de Deus que é exercido, num plano maravilhoso, num plano perfeito, no plano da salvação em Cristo Jesus. É o resgate do homem do pecado. Cristo ressuscita por causa dos santos. Ele ressuscita por causa do poder. Ele ressuscita pelo plano do Pai. Cristo vence a morte. E isso nos traz a esperança de um dia poder encontrá-lo. Ele é a premissa dos que dormem. Ele sobe aos céus e estando à direita do Pai. Cristo é o poder. Cristo é aquele que ressuscita e vence a morte. A ressurreição é a obra perfeita do Pai. O plano de Deus e o projeto de Deus está escrito em 1 Coríntios, capítulo 15, versículos 20 a 23. 1 Coríntios 15, versículos 20 a 23. Mas agora, Cristo ressuscitou dos mortos e foi feita as premissas dos que dormem. Porque assim como a morte veio por um homem, também a ressurreição dos mortos veio por um homem. Porque assim como todos morrem em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo. Mas cada um por sua ordem, Cristo as primícias e depois os que são de Cristo na sua vinda. A ascensão de Cristo, a subida de Cristo para os céus, é um plano de Deus que deu certo. É um plano, projeto de Deus antes da fundação. Cristo morre e ressuscita. E depois disso todos aqueles que morreram serão ressuscitados. Um dia um, depois o outro. Um foi Cristo, depois serão os cristãos. Mas cada um por sua ordem, Cristo as primícias e depois os que são de Cristo na sua vinda. O mesmo poder que ressuscitou a Cristo está disponível também para os salvos. Os crentes vencerão a morte e se erguerão gloriosamente no seu sepulcro para reinarem com Cristo. O apóstolo Paulo, ele vem reforçar o poder de Deus quando a elevação de Cristo, quando ele diz que a exaltação, o grau de exaltação para uma posição de honra e autoridade indica o completo triunfo. O triunfo é a vitória. É a vitória numa guerra espiritual. É um êxito brilhante e glorioso. É o que vence qualquer resistência. Então, indica o completo triunfo de Cristo sobre o pecado e as forças do mal. É assegurado também para todos nós na participação celestial. E nos fez assentar nos lugares celestiais. Assim também, tanto a ressurreição quanto na ascensão de Cristo são obras do poder do Pai. Cristo, ele é exaltado sobremaneira. O poder de Deus exaltou Cristo acima de tudo. Ele foi exaltado acima de toda eminência do bem e do mal e de todo título que se possa conferir nessa era e também no porvir. O resultado desse triunfo traz duplo benefício para a igreja. Triunfo, portanto, é a vitória em guerra. É a vitória a qual está se lutando, às vezes já quase sem força, mas depois é dado como vencedor. É vencer qualquer resistência. É um êxito brilhante e glorioso. O primeiro benefício é que Deus fez Cristo o cabeça da igreja. E o segundo, que designou a igreja para ser a expressão plena de Cristo. Isso significa que nenhum poder pode prevalecer contra a igreja do Senhor.
Meus queridos, quando nós temos a iluminação espiritual do crente, nós temos a busca daquilo que nós precisamos através de buscando de Deus sabedoria, conforme Tiago capítulo 1, versículo 5. Quem não tem sabedoria, peça a Deus que Ele dá, não julgando-lhe em rosto. Os salvos, aqueles que não negaram a fé em Cristo, os fiéis também serão levados para os lugares celestiais. Nós encerramos essa nossa lição, trazendo neste momento o que diz a nossa conclusão da nossa lição. Embevecidos com as bênçãos espirituais, Paulo mantém a adoração contínua ao eterno Deus, atitude que deve ser seguida por todos os salvos. A compreensão das dádivas da salvação demonstra o excelso valor daquilo que Deus fez por nós. Seus atos poderosos viabilizam a transformação e glorificação dos que creem. Se não tem sabedoria, se não tem revelação, através do homem carnal e estudo secular, não tem como nós entendermos e recebermos aquilo que vem de Deus. A vocação do crente inclui a herança das preciosas riquezas conferidas aos eleitos pela grandeza do poder de Deus. A iluminação do crente espiritual, aquilo que nós precisamos, que foi pedido por Deus, foi pedido por Paulo para os irmãos de Éfeso para que Deus concedesse, está disponível também para nós hoje em dia. Basta nós buscarmos a Deus, continuando tendo, conforme nos diz Paulo, o testemunho que ele via e ouvia dos irmãos de Éfeso, pela fé e pelo amor que tinha para com os santos. E com isso, se você tem fé e pratica o amor para com o seu irmão, busca a Deus sabedoria, busca a Deus entendimento, busca a Deus revelação, que Deus lhe dará. Para nós, muitas das vezes nós paramos e tentamos entender o que Deus quer falar conosco. Às vezes nós buscamos na Bíblia e nós não estamos entendendo. É assim como Paulo orou pelos irmãos, você pode orar por ti mesmo e por sua família. Ó Deus, nos dá sabedoria. Deus, dá-nos a revelação da tua palavra. Senhor, faça-me entender aquilo que o Senhor tem para cada um de nós. Às vezes os caminhos são obscuros, os momentos são difíceis, eu não consigo entender melhor qual é o caminho. Muitas vezes nós não conseguimos entender nem mesmo qual é a salvação de Deus para com a vida. Se essa é a sua dúvida, ou se é algo diferente, Senhor, eu quero entender um pouco mais da tua glória. Senhor, eu quero entender um pouco mais da tua palavra. Senhor, eu quero entender um pouco mais da salvação. Senhor, eu quero entender um pouco mais da tua revelação para comigo. Eu preciso de ter conhecimento, a Deus. Basta você estar orando, buscando e pedindo a Deus. Eu preciso entender, Senhor, qual que é a tua graça, que é o favor imerecido. O apóstolo Paulo, ele falava com os irmãos de Éfeso: não cesse de dar graças a Deus por vós, pelo que ouvindo eu também a fé que entre vós há no Senhor Jesus, e o vosso amor para com todos os santos. Talvez eu poderia fazer uma pergunta para você. O que será que ouvem ao nosso respeito? Qual o testemunho que alguém daria? Mas fica mesmo para você e Deus pensar. Temos demonstrado a fé? Temos praticado o amor? Se assim temos feito, queridos, busque em Deus, que essa oração do apóstolo Paulo possa ser a tua oração também, do versículo 17. Que essa oração do apóstolo Paulo possa ser cotidianamente a tua oração para ti e para a tua família, para que vos dê o seu conhecimento,
o espírito de sabedoria e de revelação. Que Deus abençoe você e sua família, para que possam ser iluminados por Deus todos os dias. Que aquilo que possa ter dúvida, aquilo que possa necessitar um pouco mais de conhecimento, você possa se fortalecer e Deus ser aquele quem te dá conhecimento e sabedoria. Nós buscamos sim o conhecimento na leitura, mas que Deus lhe dê a sabedoria e a revelação todos os dias da sua palavra e das coisas eternas. Deus abençoe você em nome de Jesus Cristo. Agradecendo aqui ao nosso pastor pela oportunidade de estar hoje ministrando sobre a lição 4 do segundo trimestre de 2020. Deus abençoe, que tenha aí um bom domingo, uma boa semana sob a proteção do nosso Deus. Amém.